Uma vez me perguntaram se era adequado fazer uma leitura de Aristóteles através de Heidegger. Eu prontamente afirmei que não, né? Principalmente se você não tem uma leitura básica de Heidegger, que também não é nada fácil fazer. Eu mesmo passei um tempo para poder compreender certos aspectos da filosofia heideggeriana, né? Assim como alguns aspectos da filosofia aristotélica. Né? Alguns aspectos não, o grosso, né, digamos assim, da filosofia aristotélica, que também não é nada fácil, a partir de um panorama geral que eu creio ser necessário para poder entender Aristóteles a partir da sua metafísica. Livro que posteriormente estaremos iniciando aqui uma exegese a partir do livro do Reale, que eu considero o livro traduzido para o Brasil, introdutório, e a tradução própria feita pelo Reale da metafísica de Aristóteles, mais adequada para quem deseja iniciar um estudo mais aprofundado de Aristóteles acerca da metafísica, que é o seu livro principal. No meu entendimento, não se faz nenhum tipo de leitura de qualquer aspecto em Aristóteles sem passar pela metafísica. Pode até se fazer, mas de forma bem parcial, né, e inconsistente. Não entendo que seja possível fazer essa leitura heideggeriana de Aristóteles para poder compreender Aristóteles, tendo em vista todas essas dificuldades. Né? Heidegger procura, de certa forma, revisitar Aristóteles, né, para poder implementar o seu projeto de um resgate de uma determinada ontologia fundamental a partir dos seus parâmetros, né, de uma noção de esquecimento do ser. Algo que, de certa forma, essa noção do ser em Aristóteles, bem resumidamente, tá? Não pretendo aqui esgotar essa questão, porque, de certa maneira, é um novo quadro que eu estou propondo aqui no canal, para poder ficar mais dinâmico aqui com vocês e poder, de certa forma, manter a periodicidade de postagens de vídeos com algumas curiosidades e etc. O ser em Aristóteles se diz enquanto quatro sentidos de substâncias, né? De substância, na verdade, né? Que estaria, de certa maneira, em um aspecto interpretativo diferente do que seria a pretensão de Heidegger em detrimento de Aristóteles. Então, fazer uma leitura introdutória de Aristóteles através de Heidegger, para alguém iniciante, para alguém que não tem tato com a filosofia nem de Heidegger, muito menos de Aristóteles, na minha interpretação, tenderia a confundir muito mais do que esclarecer, né? Mesmo você tendo um certo domínio de Heidegger e Aristóteles, né, mínimo, né, como eu creio ter um domínio mínimo, né? É muito fácil você, de certa forma, confundir determinadas interpretações, né? Quem dirá sem ter esse mínimo discernimento, digamos assim, de uma exegese adequada acerca de Aristóteles e de Heidegger. E aqui tem um livro, de certa forma, que eu gostaria de aproveitar e recomendar. Eu só achei a tradução dele em espanhol, né? Mas, se possível, fazer alguns comentários acerca disso, né? Para poder complementar aqui a questão, de alguma forma, né? Sobre a temática, que é um livro do Franco Volpi, que vai elencar justamente algumas dimensões acerca de como se daria esse diálogo de Heidegger em detrimento de Aristóteles. E aí eu gostaria de ler alguns trechos aqui do prólogo do próprio autor ao seu livro sobre essa questão de como há essa suposta apropriação de Heidegger em detrimento de Aristóteles e como Heidegger tenta retomar alguns pressupostos aristotélicos, né, digamos assim, a partir da sua perspectiva, né, justamente uma proposta heideggeriana de apropriação do pensamento aristotélico, o que, na minha interpretação, não colaboraria para a minha interpretação nem de Aristóteles, né, e muito menos da proposta, talvez da proposta de Heidegger, em alguns aspectos, sim, você possa até tatear alguns aspectos. Você vai poder, de certa maneira, entender melhor Heidegger do que Aristóteles, né, em algumas dimensões. Mas aqui segue um trecho do prólogo do próprio autor desse livro introdutório, digamos assim, desse diálogo que Heidegger tenta provocar em detrimento de Aristóteles, né? Então, segue a questão. Um destacado especialista anglo-saxão em filosofia antiga, Jonathan Barnes, disse uma vez que se Aristóteles houvesse vivido em nosso tempo,
né, ele teria se estabelecido em Oxford ou em Louvain, né, em alguns períodos do ano, duas universidades mundialmente famosas, né. Alguém, ingenuamente, poderia notar que Aristóteles haveria passado, né, pelo menos nessas duas instituições, né. Para poder completar esse anacronismo, o autor, prefaciando o seu próprio livro, segue, né. Creio que se Aristóteles tivesse vivido no século XX, ele não teria ido a Oxford para discutir com Jonathan Barnes, nem muito menos em Louvain, né. Provavelmente ele teria preferido dialogar com Heidegger, segundo o autor. E aí ele faz as suas colocações, né. Podemos verificar que a investigação presente, ela brinda uma determinada plausibilidade desta ficção colocada pelo autor. Ele se propõe, nesse livro, a mostrar que o pensamento heideggeriano representa um dos momentos filosóficos mais ricos da presença de Aristóteles neste sentido, ou neste século. É provável que, à primeira vista, essa premissa não resulte de um convencimento completo, né? Porque a proposta, é a tese que ele coloca aqui. Então, segundo ele, a única interpretação heideggeriana orgânica de Aristóteles que se preserva é no ensaio sobre a essência e sobre o conceito de physis, né? Apesar da sua originalidade, ele não bastaria para sustentar a legitimidade dessa hipótese que ele tenta propor aqui nesse livro. Sobretudo porque é perceptível, né, o persistente hermetismo da linguagem, né, heideggeriana, que não pode ser efetualmente apreciada diante de determinados aspectos, ou seja, a rigorosidade com que Heidegger trata, de certa maneira, a sua filosofia, tornaria, de certa maneira, inacessível compreender em que dimensão o Heidegger se apropria de Aristóteles em detrimento do seu projeto filosófico, né? Além do mais, alguns especialistas em Aristóteles não conseguiram, de certa maneira, emitir um certo entusiasmo por essa interpretação heideggeriana, que não deixa de ser uma apropriação, né? E aqui ele segue. A investigação que se aqui coloca em evidência se propõe a demonstrar que a presença de Aristóteles no pensamento heideggeriano não pode circunscrever-se ao ensaio da physis, e nem se manifesta só na forma de uma interpretação no sentido estrito do termo, ou seja, de uma interpretação estrita acerca de Aristóteles. Ele representa muito mais uma presença generalizada que impregna vários momentos na obra de Heidegger, que se configuraria na forma de uma confrontação que tende a uma propiciação de uma assimilação radical do patrimônio da ontologia aristotélica, né? E aqui eu acho que esse trecho ele deixa bem demonstrado, né, a questão de como, de certa maneira, ler Aristóteles através de Heidegger pode se tornar complicado, né? E aí fica a indicação do livro, né? Só gostaria de ter lido esse trecho aqui, para poder deixar mais evidente como um pressuposto especialista em Aristóteles e Heidegger, digamos assim, pelo menos um estudioso, né, nessa área, coloca essa questão da interpretação de Heidegger sobre Aristóteles. Não quer dizer que a interpretação de Heidegger sobre Aristóteles seja leviana, mas não, ela se torna inadequada, digamos assim, para poder você compreender Aristóteles em suas dimensões supostamente primivas, né, tendo em vista que nem a própria metafísica, nem os próprios escritos de Aristóteles foram escritos por Aristóteles, são as anotações dos seus alunos na época do liceu e posteriormente foram repassados, etc. Mas tendo em vista essa aproximação do pensamento de Aristóteles, né, eu indicaria muito mais para você que pretende se iniciar em Aristóteles, o livro do Reale, a tradução da metafísica do Reale, comentada pelo Reale, e que posteriormente nós vamos trazer aqui no canal, né, como um estudo dirigido, né, aqui comigo, né, para poder fazer essa leitura e adentrar nesse mundo aristotélico. E posteriormente você entender basicamente as questões postas por Aristóteles, aí sim, você vai lá em Heidegger, né? Vai lá em Heidegger e dá uma conferida no que ele tem a dizer. Esse foi mais um vídeo aqui do Gap Filosófico, mais uma dica, né? E se puder ajudar o canal, o Pix segue na descrição, albertoquelevra@gmail.com, né? Não mais, se acha que nosso trabalho aqui é válido, se você acha relevante, né? Compartilha, dá o like, deixa teu comentário, deixa tuas dúvidas aí na caixinha